Quando eu falei para ele que eu estava grávida, eu ouvi da sua boca: uma criança custa caro e eu não vou me afastar dos meus outros 2 filhos. Olá, queridos! Outro dia eu reencontrei uma pessoa muito querida e ela me falou da seguinte forma: quando eu falei para ele que eu estava grávida, eu ouvi da sua boca: uma criança custa caro e eu não vou me afastar dos meus outros 2 filhos. Você conhece aquele versículo que diz: um abismo chama outro abismo? Ou seja, um erro chama outro erro, que chama outro erro, que chama outro erro, ou que um erro que conduz a outro erro, que conduz a outro, que conduz a outro, e assim vai, uma sequência de erros, atitudes erradas. Outro dia, a minha cliente chegou para mim e ela disse: eu estou tão feliz, eu reencontrei um colega da época da faculdade. Eu estou tão feliz por ter reencontrado. Nós estamos vivendo um romance. Foi isso que ela falou. Um sorrisão assim, de felicidade, apaixonada. Paixão traz destruição. Numa segunda vez que eu a encontro, ela disse para mim: ele está no Rio e ele não veio sozinho. Ele trouxe a esposa e seus 2 filhos. Dessa vez eu estou muito chateada, nós não vamos poder nos encontrar. Então ela admitiu: ele está casado e tem os 2 filhos. E tem um outro filho de um outro relacionamento, em um outro país. Então, o que ela disse é que ele disse que nós vamos conversar e que nós vamos decidir, ele vai decidir o que ele vai fazer, porque ele não quer ficar longe dos filhos, mas que ele me ama muito e que ele está dividido e que está sendo muito difícil. Passaram alguns meses e essa história se repetia, e entre idas e vindas, eles se reencontravam, eles viajavam, eles curtiam a vida, eles saíam, eles passeavam. E ela sempre naquela espera de ele tomar uma decisão. Qual a decisão que ela esperava? Que ele deixasse a sua família, a sua esposa e seus filhos, para viver esse lindo romance com ela. Enquanto eu estou falando isso para você, muitas pessoas nesse mundo estão vivendo situações parecidas, situações semelhantes a essa. Eu conheço essa moça, uma moça de bom caráter, que acabou se envolvendo, se deixando levar por uma paixão. Se deixou levar, é aquilo que nós falamos no início. Um erro chama outro erro, um abismo chama outro abismo. A partir do momento que ela soube que ele tinha uma família, ela teria que interromper esse ciclo, terminar esse relacionamento imediatamente. Mas ela não terminou. Ela ficou naquela expectativa, apaixonada, acreditando que tudo ia se resolver de modo mais simples possível, onde ele terminaria lá o casamento dele e ficaria com ela. Então, nessa expectativa, ela foi levando essa história, levando, empurrando essa história. Isso trouxe muito sofrimento. Queridos, trouxe muito sofrimento, porque ela se deixou envolver e ela não conseguia sair dessa situação. Ela não conseguia sair, ela não conseguiu sair. Num determinado dia, ela volta e ela chega para mim e diz: nós brigamos,
Nós terminamos, eu falei para ele que eu não quero mais nada com ele e nós terminamos tudo. Tudo bem. Passado algum tempo ela volta. Nós fizemos as pazes, ele me ligou e disse para eu ter paciência, que ele vai resolver essa situação. Mas nós também aprendemos uma coisa. Pelas atitudes, nós conhecemos uma pessoa. Jesus já disse na Bíblia que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então, pelas atitudes, nós conhecemos uma pessoa. E, passado algum tempo, ela volta de novo para realizar procedimentos. E nós conversamos. E ela diz: eu estou grávida. E ao relatar para ele essa gravidez, ele me disse para interromper, porque um filho custa caro. Eu já fiquei preocupada, sabendo, conhecendo a situação. Eu perguntei para ela: você está feliz com isso? Ela começou a falar que, com lágrimas nos olhos, queridos, com lágrimas nos olhos, para você entender que, assim, ela não estava ali disposta a destruir um relacionamento. Ela simplesmente se envolveu numa situação e ela não conseguia sair, porque um abismo chama outro abismo. Então, se de repente eu estou na beira de um abismo, eu tenho que sair imediatamente, porque o risco de eu cair lá dentro é enorme e não conseguir mais sair. É assim que ela se encontrava, nessa situação, dentro do abismo, sem ter como sair dali. Se aproximou demais e caiu no abismo. E aí vieram outros e vieram outros. Eu não estou dizendo que o fato de ela estar grávida, isso é um abismo, mas gravidez é uma coisa muito séria. Antes de colocar uma criança no mundo, nós temos que pensar muitas coisas. Como que ela vai viver, o que eu vou proporcionar a ela, ela vai ter um pai, como que vai ser isso? Então imagina, uma criança fruto de um adultério, fruto de um relacionamento conturbado, porque o que ela já chorou por conta disso, por conta dessa situação. E quando eu pergunto para ela: você está feliz com isso? Ela disse: olha, eu já sofri muito, eu já chorei muito, eu não tenho o que fazer, mas eu tenho que agora seguir em frente. Está sendo muito difícil. Veja só, ela tem agora pela frente uma situação muito difícil a enfrentar. E praticamente só. Porque o que ela ouviu do pai da criança foi: tome uma providência, porque criar um filho custa caro. Eu já tenho meus 2 filhos, eu não quero me afastar deles. 2 filhos e tem mais uma outra filha de um outro relacionamento. Então, eu trago essa história para você hoje, para que você entenda que isso é sério. Um abismo realmente chama outro. Uma decisão errada realmente traz consequências ruins. Consequências que causam dor, que causam sofrimento. E muitas vezes, como essa história que eu estou contando para você, para sempre. É uma situação para sempre. É uma situação que não tem como. Uma criança não tem como. Olha que ponto a situação chegou. Tudo porque ela ficou ali, na frente do abismo, e se deixou cair nesse abismo. Então, se você está vivendo uma situação semelhante, se você está sendo movida por uma paixão,
sabe? Porque a paixão, ela é muito intensa, ela traz muitas alegrias, ela traz uma falsa felicidade. É isso que a paixão traz. Mas ela é como uma fumaça, que no instante se desfaz, trazendo dor, tristeza, sofrimento. Então, se você está aí, numa situação parecida, pense bem se vale a pena. Se você está diante de um abismo, pensa bem se vale a pena você continuar aí ou você retroceder, sair correndo para não cair aí dentro. Saia. E se você diz, eu não tenho forças, pede ajuda para Deus, segura na mão de Deus. O Senhor nos diz que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar. Então basta pedir, basta clamar e ele ouvirá. Que essa história venha edificar a sua vida e te despertar se você está diante de um abismo, prestes a cair nele. Acerte nas suas decisões. Pode doer um pouco, porque quando nós contrariamos a nossa vontade, dói. Mas quando nós tomamos a decisão certa, isso nos traz livramento, nos traz bênçãos. Tome a decisão certa. Decisões certas trazem paz, trazem alegria e um ciclo de coisas boas. Eu desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida.